Olá, querido amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso curso bíblico online. Estamos ao vivo para mais uma aula, hoje a 14ª aula, a penúltima aula. Seja muito bem-vindo e hoje o tema é o que Jesus ensinou sobre o batismo. Hoje é dia de decisão, hoje é dia de nós nos decidirmos ao lado de Cristo e muitos de vocês também. Portanto, você chegou aí, não sai daí, tá bom? Hoje a aula vai valer muito a pena, hoje é dia de decisão, como eu disse. Então, fica ligadinho. Eu vou compartilhar aqui, mas se você puder compartilhar com os amigos, faça o mesmo. Copie o link, manda nos seus grupos de WhatsApp, suas linhas de transmissão. Você tem um botãozinho aqui no Facebook que pode compartilhar com os amigos. Então faça isso, por favor, agora, antes que você se esqueça, tá bom? Eu vou fazer isso aqui agora, eu vou copiar o link aqui e mandar para os meus amigos. Se você puder fazer o mesmo, você que já chegou aí, seja muito bem-vindo. Alguns pedidos que eu sempre faço e pedidos de maneira bem especial. Primeiro, deixa um like aqui, um curtir ou um amei ou alguma coisa parecida, porque quanto mais interação aqui na nossa live, mais o Facebook vai entender que é um bom conteúdo e mais vai enviar para outras pessoas. Então não deixa de deixar o seu like, de colocar o seu comentário, deixe seu boa noite, de onde você está assistindo, quem é você, para a gente poder mencionar você aqui durante a nossa live também, tá bom? Então vamos começar dentro de alguns minutos a aula propriamente dita, mas enquanto isso é o momento de você já sentar aí na sala, reunir com a família, chama todo mundo, manda para os amigos, pega aí a sua Bíblia, a sua caneta, o seu caderno. Esse é o momento, 5 minutinhos para daqui a pouquinho a gente começar. Enquanto isso, você que está chegando ou que já chegou, já vi aí que a Caiolane Correia já entrou, deixou o joinha. Muito bom ter a sua presença aqui, mas também não se esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir aí. É o que eu estou fazendo aqui agora, tá bom? Então não deixe de entrar aí e ficar com a gente, porque a aula de hoje é a nossa 14ª aula, vai valer muito a pena. Eu estou compartilhando aqui nas minhas linhas de transmissão, meus grupos, então olha aí, ó, já abri aqui meu WhatsApp, já mandei para a turma aí, se você puder fazer o mesmo, lhe agradeço demais. Eu estou enviando aqui agora e aproveitar, já que eu estou enviando, para mandar um abraço para o pessoal aí da igreja. Começar aqui com a igreja do Mutirão, que eu estou mandando aqui no grupo deles agora. Mandar um abraço para todos eles que sempre nos acompanham. Mandar um abraço para o pessoal lá da igreja do Jatobá. Hoje estive lá presencialmente com a igreja do Jatobá. Foi um privilégio passar os 2 momentos de culto lá com eles também. Mandar um abraço lá para todos os amigos do nosso distrito, especialmente aqui agora para a igreja do Água Azul, e também estou enviando aqui agora para a comunidade Sentir Mais, mandar um abraço para todos vocês que sempre nos acompanham. Bom, eu já compartilhei com todo mundo que podia compartilhar, se você puder, faça o mesmo aí. Já chegou aqui com a gente, como a Maria Silva, deu a boa noite aqui para nós. Maria Silva, seja muito bem-vindo. E eu quero saber quem mais está nos acompanhando. Deixa seu boa noite, deixa aí uma feliz semana, deixa aí a sua mensagem, porque nós vamos ler a sua mensagem, ler o seu nome aqui, deixa o joinha, compartilhe, tem um botãozinho compartilhar, você pode criar uma sala de vídeo, você pode compartilhar aqui para que no seu feed, quem passar por ali vai parar e vai ver essa live. Ou então, você pode copiar o link e fazer como eu fiz aqui, mandar lá nos grupos de WhatsApp também. Se você recebeu lá no grupo de WhatsApp e chegou aqui agora, volta lá e compartilha primeiro, depois você volta aqui. A gente ainda tem 3 minutinhos antes disso, é o tempo de você ir lá e compartilhar com os amigos, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui já deixou sua interação, quem já curtiu. A Nete Rocha e também a Maria Silva, que também já comentou. Não só compartilhou, como também, não só comentou, como também deixou seu like. Então, seja muito bem-vinda, viu, minha amiga? Que bom ter você aqui. Deixa eu só ver aqui que aconteceu um probleminha com a minha luz, mas já voltamos aqui. Pera aí, só um momento. Dá um jeitinho aqui. Pronto. Foi até bom isso ter acontecido antes da gente entrar ao vivo. Agora, aliás, a gente já estava ao vivo, mas ainda não tinha começado a aula. Agora sim, luzes ajustadas, todo mundo aí. Tive que parar um pouquinho, mas você que chegou, tá acontecendo nada demais não. Só ajustamos a luz aqui. Agora sim estamos prontos. Não se esqueça de deixar aí pedido de oração se você tiver. Deixe seu boa noite, deixa um feliz semana, deixa de onde você está assistindo, quem é você, deixa tudo aí. E além disso, compartilhe, manda para o máximo de pessoas que você conseguir, para que a gente tenha hoje uma boa aula aqui, a nossa 14ª aula, e o tema de hoje é o que Jesus ensinou sobre o batismo.
Hoje é dia de decisão, hoje é dia de você ficar ligadinho, pedir auxílio do Espírito Santo para que você tenha a coragem de tomar as decisões que exige o tema dessa noite. Vai ser um tema extraordinário, vai ser um tema muito bom. Você que já chegou aí, muito bem, seja muito bem-vindo, mas não sai daí. Além disso, compartilhe, tem um botãozinho aí, vai mandando para o máximo de amigos possível, tá bom? Falta um minutinho para a gente entrar ao vivo, o Fabrício já está aí também. Disse, boa noite, internet ruim, mas eu vou tentar acompanhar. Então fica com a gente aí, que a internet acho que está ruim em geral, né, Fabrício? Mas vamos tentar seguindo aí, fica aí com a gente. Já pegou seu material? Pegou já Bíblia, a Priscila, ó, já compartilhou, tô vendo aqui. Então se você puder fazer como a Priscila fez, compartilhe também aí. Então pega aí Bíblia, pega aí também caderno, pega caneta, anota tudo, tá pronto para aula? Já curtiu, já compartilhou, já colocou no comentário aqui, deixou seu pedido de oração, deixou seu tudo aqui que você precisa? Já? Ok. Então estamos chegando às 8 horas, vamos iniciar com uma oração e logo em seguida já começa a aula propriamente dita, tá bom? 14ª aula hoje, o que Jesus ensinou sobre o batismo. Só aquilo que eu sempre falo, se você perdeu as outras aulas, não tem problema, você pode acompanhar essa tranquilamente, porque não é um formato de série em que um tema está ligado ao outro, são temas separados, são aulas diferentes. Então esse tema de hoje aqui é um tema que não está... Claro que a Bíblia tem várias ligações entre elas, mas esse tema não está ligado aos outros. Você pode voltar aqui quando terminar essa aula e acompanhar todas as outras aulas que você já perdeu, seja aqui no Facebook ou seja também lá no YouTube, no canal Viver e Aguardar. Ainda não é inscrito lá, vai lá, se inscreve nesse canal também, canal Viver e Aguardar. Lá vai sair também todas as aulas. Quando terminar aqui eu posto lá. Tem no IGTV, no @PRJVictor, você pode seguir lá também, @PRJVictor no IGTV, que é o Instagram. TV do Instagram, ou então você pode nos acompanhar no Spotify, lá no podcast do pastor. Siga a gente lá também, você vai ser sempre notificado quando sair um podcast novo, tá bom? Então, tudo certinho, deixa eu ver quem já chegou aqui, a Helenice também já chegou, a Suelen Carvalho também, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a aula então? Vamos convidar quem é o nosso convidado principal todas as noites, o nosso Deus. Feche seus olhos aí como você está, porque nós vamos orar. Querido Senhor e nosso Pai, obrigado porque mais uma aula começa agora. E hoje, um sábado todo especial, de um tema especial, pedimos que o Senhor toque cada coração de maneira diferente, da qual o Senhor ainda não tocou os corações. Toca essa vida que assiste essa live comigo agora e que as decisões que precisamos tomar nessa noite, necessárias, pertinentes a esse tema, sejam tomadas pelo Teu poder, pelo Teu toque e porque essa pessoa está já com o coração aberto para a ação do Espírito Santo. É o que oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o nosso desafio de todas as aulas permanece aqui. O nosso desafio, lembra? Se eu falar alguma coisa fora da Bíblia, você pode sair da live, pode colocar aqui no canal, aqui, dizendo assim nos comentários, no chat, olha pastor, não gostei, se eu falar algo que não está na Bíblia. Se tiver fora da Bíblia, você pode sair da live à vontade. Porque a minha ideia aqui não é falar nada fora da Bíblia. A minha ideia aqui não é falar contra a sua igreja, não é falar mal da sua religião, mas mostrar o que a Bíblia nos revela sobre determinados temas. Hoje, no caso, o que Jesus nos ensina sobre o batismo. É um tema hoje muito instigante, vai valer muito a pena, tá bom? Deixa eu ver quem mais comentou aí. A Auriane, também lá de Santarém. Um abraço, Auriane, para você. Já compartilhou aí, galera? Tudo certinho, tudo pronto, deixou o like, pegou papel, caneta, pegou caderno, Bíblia, tudo direitinho, tudo na mão, tudo pronto? Vamos lá, tá preparado? A aula de hoje tá extraordinária, um tema bem profundo, um tema onde nos leva a tomar decisões sérias. Se você não está preparado para tomar decisão, olha, hoje eu vou te instigar a tomar uma decisão muito séria. Vamos lá? O que Jesus ensinou sobre o batismo? É o nosso tema de hoje. Eu já começo com essa pergunta. Que circunstâncias envolveram o batismo de Jesus? Pastor, Jesus foi batizado? Foi. Nós vamos ver na Bíblia agora como foi a história do batismo de Jesus. Que circunstâncias envolveram esse batismo de Jesus? Olha o que a Bíblia nos conta sobre, o que a Bíblia nos revela e nos ensina sobre o batismo de Jesus. Vamos juntos? Mateus capítulo 3, dos versos 13 ao 17. Vamos ler então versos 13, 14, 15, 16 e 17. Vamos ler 5 versos juntos agora. E a pergunta é, que circunstâncias envolvem o batismo de Jesus? Anota essa pergunta aí no seu caderninho, coloca tudo direitinho, anota o texto bíblico. Quem puder no comentário anotar também, vai lá e anota
Anota aí esse texto bíblico aí que vai nos ajudar bastante. Que circunstâncias envolveram o batismo de Jesus? Vamos lá? Vamos lá para a Bíblia. Minha Bíblia já está aqui na minha mão. A sua já está aí pronta? Mateus capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 13 ao 17. Que circunstâncias envolveram o batismo de Jesus? Em Mateus 3. Nós vamos ler do 13 ao 17. Minha Bíblia já está aqui. Já encontrei o texto. Já encontrou aí também? Vamos lá? Mateus 3, do 13 ao 17. A Bíblia nos diz o seguinte, pode acompanhar na tela ou então aí na sua Bíblia para confirmar se o que eu estou lendo é o mesmo que está aí na sua Bíblia também, tá bom? Vamos lá? Mateus 3, verso 13 agora. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Vamos parar aqui e vamos tentar explicar. Quem era esse João? João era o chamado João Batista, ou João que batizava pessoas, por isso essa alcunha de João o Batista, aquele que batizava. E João Batista, ele pregava pelo deserto. Ele era uma criatura assim totalmente diferente de qualquer coisa que já tinha se visto. Ele se vestia de pele de animais, a roupa dele era assim, de pele de animais. Ele pregava no deserto, não pregava em praças públicas como muitos costumavam fazer naquele tempo. Ele pregava num lugar deserto, e quem passava por ali não era uma mensagem, além dele pregar longe da cidade, não era uma mensagem simples, era uma mensagem dura que João Batista sempre pregou. E ele pregava mais ou menos assim, ele olhou para os religiosos daquela época e dizia assim, ó, raças de víboras, arrependei dos seus pecados. Ele pregava o arrependimento, e ele sempre teve como intuito a preparação do caminho para Jesus. Ele queria preparar homens e mulheres, discípulos dele, para que quando Jesus viesse, para deixassem de seguir a ele e começar a seguir Jesus. Tanto que quando Jesus termina de ser batizado, nós vamos ler a cena aqui, Jesus termina de ser batizado, as pessoas começam a seguir Jesus, porque viram algo diferente nele, e o próprio João Batista falou que ele era diferente. Começaram a seguir Jesus, e muitos dos discípulos de João Batista falaram assim, mas a gente teve tanto trabalho para reunir os nossos discípulos, e agora você está permitindo que eles vão atrás desse homem? E ele disse assim, importa que ele cresça e eu diminua. Eu vim para preparar o caminho para ele mesmo. Então esse era João Batista. Jesus então veio da Galileia, da região onde ele tinha crescido, ele veio da Galileia até o Rio Jordão para ser batizado por João. Primeiro, precisamos entender aqui, nós vamos entender no tema de hoje, que batismo ele deve acontecer para que os pecados da pessoa sejam lavados. Se é pecador, então você precisa de batismo. Se você não é pecador, se você é o perfeito aí, não tem erro nenhum, você não precisa de batismo não. Mas para quem é pecador, para quem cometeu pecados, batismo é para você, é para mim. Eu já fui batizado há 18 anos atrás, quando eu tinha 12 anos, e eu lembro que aquele dia foi um dia tão incrível, eu saí do tanque batismal, me senti purificado, me senti uma pessoa nova, uma pessoa limpa, mesmo com 12 anos apenas. E eu lembro que, quando a gente vai para essa história aqui, a gente se depara com um ser perfeito, Jesus. Ele não tinha cometido pecado. Por que ele batizou? Nós vamos entender por isso, o porquê disso, por que ele batizou, por que Jesus precisou ser batizado. Vamos ver isso também. Vamos continuar a leitura então. Entendemos o princípio da história, o contexto em que está essa história. Agora sim, verso 14, a Bíblia diz assim, ele porém o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. João Batista falou, ô Jesus, é você que tem que me batizar, você está vindo para eu te batizar? E aí Jesus Cristo fala no verso 15 o seguinte, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. João então permitiu. Seguindo então o verso 16, a Bíblia diz assim, batizado Jesus, saiu lá da água. Grava essa expressão. Batizado Jesus, saiu da água. Gravou? Ele saiu da água. Vou repetir só para você gravar aí. Saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E o verso 17 diz assim, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, quem me dá muito prazer. Então aqui a gente está vendo a trindade no batismo de Jesus. Jesus, que é Deus o Filho, Deus o Pai acabou de falar essa frase aqui, e o Espírito Santo descendo como uma pomba. Os três estavam ali, imagina que evento, que momento. Então, que circunstâncias marcaram o dia do batismo de Jesus? Foi isso. Jesus veio da Galileia para ser batizado por João. João falou, não, o senhor que tem que batizar Jesus. Calma, me batiza que você vai entender depois. E aí Jesus foi batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu, Deus falou.
Enfim, essas foram as circunstâncias que Jesus foi batizado. E a Bíblia conta que ele saiu da água. Grava isso, tá bom? Então, para que a gente continue entendendo, primeira coisa, coloca aí na sua cabeça, o batismo de Jesus é um exemplo que nós devemos seguir. Para que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado? Só para dar exemplo. Ora, se Jesus foi Jesus, precisou ser batizado e foi batizado, a situação é essa. Nós precisamos seguir o exemplo que Jesus nos deixou. Ele foi batizado, nós também devemos ser. Então, o batismo de Jesus é um exemplo que nós devemos seguir. Outra coisa muito importante é que Jesus fez do batismo uma condição para a salvação. Se você for ler João capítulo 3 aí, você vai ver Jesus se encontrando com Nicodemos. Você vai perceber que Jesus fala para Nicodemos. Quem crê, ele disse assim, ó, se você nascer de novo, nascer da água do Espírito, você pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Então a salvação depende desse evento. Jesus fez do batismo uma condição para a salvação. Quem não é batizado não é salvo. Então se eu estou falando para você que está pensando se deve ou não tomar essa decisão ao batismo, você está entendendo agora a gravidade que é não ser batizado. Você pode ficar sem ir para o céu. Pastor, mas eu já creio em Jesus, já aceitei Jesus no meu coração, Ele é o meu Salvador, aceitei a Jesus como meu Salvador, mas está faltando o batismo. Marcos diz o seguinte, Marcos 16, aquele que crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então tem que crer, não só crer, mas também ser batizado. Jesus fez do batismo uma condição para a salvação, ok? Uma das condições, uma é crer, outra é ser batizado, ok? Vamos então, próxima pergunta. Olha aqui, ó. Antes de eu ir para a próxima pergunta, só para confirmar que eu não estou falando da minha boca, que tem na palavra de Deus, ó, Marcos 16 diz, ó, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É o que a Bíblia nos fala, Marcos 16. E João, como eu mencionei, João capítulo 3, verso 5, a conversa de Jesus com Nicodemos, diz isso, ó, respondeu-lhe Jesus, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer do Espírito é você renovar a sua vida em Deus todos os dias. É aquilo que nós falamos sobre santificação lá no começo do nosso curso. Santificação é a obra diária que Deus faz em você. Ele vai te transformando todo dia. Sabe quem faz essa obra? O Espírito Santo. Então, nascer do Espírito é isso. Mas também tem que nascer da água. E nascer da água é o batismo. E aí não tem jeito. Se você ainda não é batizado, você tem que tomar sua decisão. Senão fica fora do céu. Você quer ficar fora do céu? Claro que não. E aí muitos podem me dizer assim, pastor, eu fui batizado quando eu era bebezinho, pela minha madrinha, meu padrinho, minha mãe, meu pai. Esse batismo vale? Não sai daí, porque nós vamos contar daqui a pouquinho se vale ou não. Esse batismo de bebezinho valeu? Pastor, eu batizei numa outra igreja depois que eu já era adulto, preciso batizar de novo? Vou te explicar tudo isso daqui a pouquinho, tá bom? Em nome de quem os candidatos devem ser batizados? Em nome de quem? Você já testemunhou, já viu algum batismo evangélico? A gente batiza, o pastor vai lá, levanta a mão e batiza em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso sou eu que estou falando, vamos ver na Bíblia, né? Vamos lá? Mateus 28, versos 19 e 20. Mateus 28, versos 19 e 20. A pergunta é, em nome de quem os candidatos devem ser batizados? Vamos lá? Em nome de quem? Anota aí essa pergunta. Em nome de quem os candidatos devem ser batizados? Anota o texto aí também. Quem puder colocar no comentário para mim, coloca aí, por favor. Mateus 28, 19 e 20. Fechou? Vamos lá? Vamos para a Bíblia então. Confere aí na tela ou aí na sua Bíblia. A Bíblia eu leio dessa forma, verso 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é muito claro a Bíblia dizendo em nome de quem devemos ser batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aqui. Muitos dizem assim que o resto do Novo Testamento está ensinando batizar só em nome de Jesus, então tem que ser em nome de Jesus. Mas aqui o próprio Cristo está ensinando que deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acontece que o batismo era feito em nome de Deus, antes de Jesus. Mas depois da morte de Jesus, o apóstolo Paulo, em muitas suas cartas, diz que a gente deve ser batizado em nome de Jesus. Mas não só em nome de Jesus, continua sendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É porque antes não tinha em nome de Jesus. Aí agora Paulo acrescenta. Também não se esqueçam de colocar também o nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só confirmando que Jesus já tinha ensinado. Ok?
Vamos lá? Formas de batismo. Agora sim, entrando naquele tema. Pastor, eu fui batizado quando eu era bebê. Valeu! Existem algumas formas de batismo feitas por aí afora. Uma delas, não sei se vai dar para ver essa ilustração aqui, que ela está bem assim, em formato bem de caricatura, mas uma das formas é a forma por aspersão, em que você molha o dedinho, a ponta do dedo e asperge uma aguinha ali na cabeça do bebê. Essa é uma das formas. Muita gente foi batizada assim, inclusive. Outra forma é por infusão, em que você molha a cabeça do bebê. Molha só a cabeça, não molha o corpo inteiro. Não é um mergulho, você só molha a cabeça do bebê. A outra forma é por imersão, ou seja, a pessoa é totalmente imersa na água. Ela é imergida na água, então ela é mergulhada completamente e sai da água. Essas são as três formas de batismos que acontecem por aí. Existe até uma outra forma que é o batismo dos mortos. Alguém já morreu, então você vai lá, passa por uma cerimônia e conta como se fosse o batismo de um morto. Mas a gente já viu aqui que morto não sabe de nada, né? Vimos isso aqui na palavra de Deus também. Mas, qual é a forma dessas três, ou de qualquer outra que aparecer, qual é a forma de se ministrar o batismo? Por aspersão, infusão ou imersão? Vamos ver então dois textos na Bíblia para ver qual é a forma correta de se batizar. Se você quiser resumir essa pergunta na hora de anotar aí no caderno, resume assim, ó, qual é a forma correta de se ministrar o batismo? Qual é a forma correta de se batizar? Dois textos. Mateus 3,16, o outro Atos 8, de 36 a 38. Mateus 3,16, ok? Mateus 3,16, Atos 8, de 36 a 38. Pegou aí? Vamos para o texto? Mateus 3,16, eu vou abrir aqui minha Bíblia para a gente conferir qual é a forma correta de batismo. Vamos lá. Mateus 3,16. A gente já leu esse texto aqui hoje, mas vale a pena repetir. Mateus 3,16, para a gente entender qual é a forma correta de batismo. Lembra que eu falei para você guardar uma expressão? Qual é? Saiu da água. Então vamos lá, vamos ler agora. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Pera aí, gente. Vamos agora trabalhar com a lógica. Eu estou lidando com gente inteligente agora, vocês vão entender rapidinho. Vamos lá. Se eu falo assim, eu saí da igreja. Eu estava lá na igreja e eu precisei sair da igreja. Estou falando de sair da igreja, de não ir mais na igreja. Estou falando de sair da igreja. Eu estava dentro de sair da igreja. Olha, gente, se eu saí da igreja é porque eu estava onde? Dentro da igreja. E a Bíblia fala que Jesus, depois que foi batizado Jesus, saiu logo da água. Se ele saiu da água, ele estava onde, gente? Na água, dentro da água. Não tem como ter sido só uma molhadinha de cabeça, ele estava dentro da água. Então o batismo de Jesus foi por imersão. Até porque a palavra batismo, ela vem do grego baptizo. Grava isso aí. A palavra batismo vem do grego baptizo. Sabe o que significa baptizo em grego? Mergulhar. E aí, tem como o batismo não ser por imersão, não ser por mergulho? O batismo bíblico significa literalmente mergulhado na água. Mergulhar, baptizo. Batismo significa alguém que foi mergulhado na água. Compreende isso? Aí, pastor, então quer dizer que se eu fui batizado lá quando eu era criancinha, só por aspersão ou por infusão não serviu? Não foi o batismo da Bíblia. Não foi. Primeiro, porque não é o modelo correto de se ministrar um batismo. O modelo correto que Jesus foi batizado foi por imersão. Segundo, que você era um bebê. E bebê, ele não pede perdão por pecado, ele não se arrependeu de nada, ele não pediu para ser batizado. Nós vamos ver daqui a pouquinho quais são as condições para uma pessoa ser batizada e ver na Bíblia. Mas eu estou te dando um spoiler aqui. Para eu ser batizado, eu tenho que pedir. Tenho que me arrepender dos meus pecados, pedir perdão pelos meus pecados. Um bebê faz isso? Ele foi levado por alguém. Além do mais, não é a forma correta. Então vamos ver mais um texto só para confirmar. Agora, Atos capítulo 8, verso 36 a 38. Atos capítulo 8, para a gente confirmar qual é a forma correta de ser batizado, tá bom? Atos 8, abre aí sua Bíblia, eu estou abrindo a minha aqui também. Atos 8, dos versos 36 até o 38. Confere aí na sua Bíblia, pega ela aí. Atos capítulo 8, dos versos 36 ao 38, a Bíblia diz assim: seguindo eles caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: eis aqui água,
que impede que eu seja batizado? O eunuco perguntou. Verso 37, Filipe lhe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Olha, precisou de parar num lugar onde tinha bastante água. Não era só um pouquinho, uma infusão ali não. Tiveram que parar onde tinha água. E aí o eunuco falou assim, ó, aqui tem água, você está aqui para me batizar, falta o quê? E até te pergunta a mesma coisa. Segunda, tem batismo. Já está sendo preparado um tanque batismal, o pastor está aqui para te batizar, falta o quê? Só falta você se decidir. E aqui a Bíblia fala que o eunuco falou, ó, não impede nada. E aí Filipe falou assim, se você crê que Jesus te salvou, ele falou, eu creio. Então desceram os dois e o eunuco foi batizado por Filipe naquela mesma hora. Então batismo comprovando que precisa de água, é imersão, é o batismo, é o mergulho, de uma vez por todas, para a gente tirar essa dúvida da forma correta de como as pessoas devem ser batizadas. Jesus foi batizado por imersão, claramente ali no Rio Jordão, por João Batista. Qual o símbolo do batismo segundo as Escrituras? O que simboliza o batismo? O que representa quando eu estou sendo batizado? Porque não é eu mergulhando na água que o meu pecado vai embora, é o sangue de Jesus que me limpa do pecado. É ele ter morrido na cruz por mim, é eu pedir perdão para que o sangue dele me substitua, para que ele me justifique, graças à morte dele na cruz. Mas o batismo se serve para purificar, se serve para perdoar pecados, que simbolismo tem por trás do batismo segundo as Escrituras? Vamos lá? Anota então a pergunta, qual o símbolo do batismo segundo as Escrituras? Qual o símbolo do batismo segundo as Escrituras? Romanos 6, de 3 a 6. Abre aí a sua Bíblia, Romanos 6, de 3 a 6. Romanos capítulo 6, de 3 a 6. É um texto que a gente vai ler a princípio, pode parecer complicado, mas eu vou te ajudar a entender aqui. Romanos 6, de 3 a 6. Abriu a sua Bíblia? Eu já abri a minha aqui. Romanos 6, depois Colossenses 2, verso 12. Para a gente entender qual o símbolo do batismo segundo as Escrituras. Vamos lá? Na Bíblia aí ou na tela, acompanhe. A Bíblia nos diz assim, verso 3, Romanos 6, verso 3. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E agora o verso 5. Verso 5, acompanha aí. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Veja, uma vez uma professora minha de redação, ela me disse que para a gente entender um texto, a gente tem que pegar as palavras que mais, para se interpretar bem um texto, tem que pegar as palavras que mais se repetem e tentar buscar o significado dela dentro desse contexto, dessas palavras. E aí, se você for usar esse princípio nesses 4 textos, esses 4 versos que lemos aqui, a gente vai ver que as palavras que mais se repetem é morte, ressurreição, batismo. Morte, ressurreição e batismo. Morte, ressurreição, batismo. Deu para entender? Se você pegar essas 3 palavras, você vai entender bem o que esses textos estão nos dizendo. Primeiro diz assim, ó, do jeito que Cristo morreu, nós também morremos quando somos batizados. Mas do jeito que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos para uma nova vida quando somos batizados. E aí então o batismo simboliza morte do velho homem e nascimento ou ressurreição de um novo homem. Para que você entenda de uma vez por todas, quem nunca viu um batismo evangélico, um batismo cristão por imersão, o pastor mergulha a pessoa na água e traz de volta. Por que o pastor tem esse gesto? Porque quando ele leva a pessoa aqui, está sendo o sepultamento do velho homem. O velho João Vitor morreu, está sendo enterrado. E agora quando o pastor traz de volta, está renascendo o novo João Vitor, um novo homem. Pastor, por que sepultamento, morte? Não é um dia bonito e está falando de morte? Mas essa é uma morte boa, porque o velho homem, o pecador, está sendo morto naquela hora. Na verdade, ele já morreu há muito tempo, está sendo enterrado. Vou te dar um exemplo aqui. Imagina que você começou a acompanhar aqui nosso curso bíblico já há 14 dias, aí você começou a entender algumas coisas importantes sobre a vida cristã, sobre a Bíblia. Mas você era aquele tipo de pessoa que gostava de curtir a vida adoidado. Bebia, fumava e tudo mais. Imagina isso, mesmo que você não seja, mas imagine.
E aí chegou um tempo desse curso, você percebeu, o Espírito Santo tocou o seu coração e você pensou assim, essa vida não é mais para mim. Eu vou deixar de fumar, de beber, de curtir a vida desse jeito. Eu vou curtir com Jesus agora. Sabe o que aconteceu com aquele velho homem, aquela velha mulher que fumava, que bebia, que curtia a vida aí adoidado? Aquele velho homem morreu. Aquela velha mulher morreu. Morreu para o pecado. Fumava, morreu para o fumo. Bebia, morreu para a bebida. Ia para a festa, morreu para a vida de festa. Então aquela velha pessoa morreu. Eu te pergunto, o que a gente faz com uma pessoa que morreu? Você guarda na sua casa? Claro que não. Uma pessoa que morreu, sabe o que a gente faz com ela? Enterra. E como é que faz com uma pessoa que morreu para o pecado? Quando que é o enterro dela? No dia do batismo. É o enterro do velho homem. Já morreu, vamos enterrar. Então o pastor sepulta, mas ressurge agora um novo homem, uma nova mulher no dia do batismo. É por isso que a Bíblia aqui falou várias vezes, semelhante Cristo, como morreu e ressuscitou, nós no batismo também morremos para o velho homem e renascemos um novo homem. Então o batismo tem esse simbolismo de morte do velho homem e renascimento de uma nova criatura. Aquela vida passada, Deus nem se lembra mais, Ele jogou na lata de lixo aquela velha vida, aquela velha história. E é por isso que o batismo é tão lindo e tão significante, porque é como se Deus estivesse te dando uma segunda chance. Não é como se estivesse te dando, Ele literalmente está te dando uma segunda chance. Porque, pensa comigo, a vida às vezes não é muito boazinha assim com a gente. Não tem tanta misericórdia. A vida não nos dá segundas chances. Se você falhou, às vezes você não vai ter nunca mais uma segunda chance. Mas segundo a Bíblia, Deus sempre nos dá uma segunda chance. E aqui o batismo é essa segunda chance que Deus te dá, para que você esqueça a vida do passado, aqueles vários erros que você cometeu e nasça para uma nova vida. Entendeu? Podemos ir para o próximo texto? Mais um para a gente confirmar sobre esse simbolismo do batismo. O texto está em Colossenses 2, verso 12. Abre aí a sua Bíblia comigo. Colossenses, capítulo 2, verso 12. Bem pertinho aí de Filipenses. Você vai passar aí Efésios, Filipenses, chegou em Colossenses, tá bom? Efésios, aliás, falei Efésios, mas é Colossenses. Colossenses 2, verso 12. Tá aqui na tela, você pode conferir na sua Bíblia também. Anota no caderno, não esquece não, gente. Anota aí, não perde nada. Como um bom aluno, anote tudo. Quem puder, coloque aí no comentário também, por favor, o texto bíblico de agora. Colossenses 2, verso 12. A Bíblia diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ficou claro aqui agora? Muito mais claro que o outro, inclusive. Porque esse texto fala assim, ó, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Quando a gente é batizado, a gente está sendo sepultado. O velho homem está sendo sepultado, enterrado. Olha aqui, ó. No qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Então você agora ressurge, ressuscita para uma nova vida. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo diz assim: aquele que está em Cristo é nova criatura, ou seja, Deus criou um novo João Vitor e trouxe das águas batismais. Compreendido? Vamos lá? Vamos seguindo então, avançando. A partir de qual idade o batismo pode ser ministrado? Pode ser batizado qualquer idade, quando a gente é bebezinho ali, pode batizar, então mergulhar ali o bebezinho, trazer de volta. A partir de que idade a gente pode ser batizado? Vamos lá? Atos 22, verso 16. Volta um pouco aí. Essa aqui é um mistério que a gente precisa resolver hoje. Atos 22, 16. A partir de que idade a gente pode ser batizado? Atos 22, verso 16. Anota essa pergunta aí. A partir de qual idade o batismo pode ser ministrado? A pessoa pode ser batizada a partir de quando? Atos 22, 16. Abra aí a sua Bíblia. Vamos lá? Atos 22, 16. E a Bíblia diz assim, ó. Vamos lá? Agora sim na tela. E agora? Por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Pastor, não vi nenhuma idade falando aí. Pera aí. Está aqui implícito, mas nós vamos entender. Pensa comigo. A Bíblia fala assim, ó, aqui é o apóstolo dizendo assim para o povo: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Vamos começar de trás para frente. Um bebê, ele pode invocar o nome de Deus dizendo assim: Senhor, me salva, salva a minha vida? Não pode.
Uma criança que seja, uma criança de 7 anos, ela sabe por si só falar: Senhor, salva minha vida? É claro que não. Claro que não. E aqui está dizendo também, ó, lava os teus pecados. Um bebê, uma criança, ela já tem a concepção, claro, a gente já nasce em pecado, mas já tem a concepção de que ela é pecadora, da gravidade do pecado, o que o pecado pode fazer com a vida dela. Ela não sabe nada disso. Então, para a gente entender, para a gente chegar à idade correta do batismo, a gente precisa entender que a pessoa precisa invocar o nome de Deus, tem que estar apta para isso, pedir para ser batizado, tem que pedir perdão pelos pecados dela, receber o batismo, ou seja, tem que pedir para ser batizado. Então tem essas condições. Não adianta uma criancinha, um bebezinho falar assim: eu quero 4 anos, papai, eu quero ser batizado, mas ainda não entende, não compreende todo o simbolismo por trás, não entende toda a ideia do batismo. E aí aqui a gente precisa deixar muito claro: existe o batismo de juvenis. Eu, por exemplo, era um juvenil, um pré-adolescente. Quando eu fui batizado, tinha 12 anos. Mas já compreendia muito bem o que eu estava fazendo. Como eu disse aqui, eu me senti limpo, puro, uma pessoa nova quando eu saí da água do batismo. Mas eu batizei com a minha família. Era muito mais tranquilo, porque eu batizei no mesmo dia, meu pai, minha mãe e eu. Era muito mais tranquilo eu ser batizado, e aí eu ia ter minha família me apoiando. É por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, abaixo de 16 anos, quando um juvenil é batizado, ele precisa ter a autorização dos pais. E de 13 anos para cima, ele pode batizar sem os pais acompanharem, ou ele está dentro de um clube de desbravadores ou de aventureiros. Agora, se ele tem menos de 13, não frequenta nenhum clube, os seus pais não estão na igreja, a gente pede para que ele espere mais um pouquinho, porque não vai ter alguém o apoiando, o ajudando na caminhada cristã. É melhor que ele tenha 13 anos para frente. Pastor, e menos de 13? Qual é a primeira idade? Aconselho você, se você porventura tem um filho, uma filha, já na idade de 8 anos, mas a criança já está madura, já está entendendo sobre o batismo, já pediu para ser batizada, já entende o pecado, de 8 anos para frente a Igreja Adventista já tem como praxe o batismo desse juvenil de 8 anos em diante, mas desde que os pais estejam na igreja ou ele esteja frequentando algum clube, ou de desbravador, ou de aventureiro, ou quem sabe um coral da igreja, ok? Porque ali vai ter um apoio que vai ajudar na condução da caminhada cristã daquele juvenil. Mas eu te peço, você que é pai, que é mãe, eu estou falando de batismo já há um tempo, que o batismo vai acontecer na segunda-feira. Se eu estou falando para você que é pai e é mãe, e o seu filho tem há muito tempo, você tem estudado a Bíblia com ele tem entendido sobre o batismo e está pedindo para ser batizado, não deixa ficar muito velho. Porque quando chegar lá uma idade, ele vai falar assim: agora eu também não quero. E aí? Quando ele pediu e ele podia, você não deixou porque pensou: não, ele ainda está muito novo, pastor, vou esperar ficar um pouquinho mais velho. Quando ele tiver mais velho, pode ser que ele não queira mais. Então, muito cuidado. Segunda tem batismo, você pode me procurar e falar assim: pastor, marca o batismo do meu filho aí também, porque eu não quero perder o meu filho pro mundo não. Então prepare isso aí. Então essa é a ideia sobre a idade do batismo, tá bom? O juvenil, ele precisa ter idade suficiente para pedir o batismo, para receber o batismo, para entender sobre o que é lavar os pecados dele no dia do batismo, mas também para invocar o nome de Deus: Senhor, salva a minha vida. Precisa ter essa maturidade, ok? Vamos lá, avançando aqui agora. Condições para o batismo. Antes de batizar, o que precisa ter? O que precisa fazer, pastor? Vamos lá? Vamos juntos então, texto a texto, verso a verso. Primeira condição aí, vai anotando aí. Sempre tem algumas pessoas que anotam no comentário também. Vou pedir para você me ajudar aí, tá bom? Condições para o batismo. Anotou? Condição número 1. Ensino. A pessoa antes do batismo precisa ser ensinada, minimamente ensinada. Ensinar as doutrinas do reino de Deus, sobre perdão, sobre salvação, sobre que Jesus salva. Aprendeu? Ok. Então, primeira coisa, ensino. Nós já lemos o texto aqui de Mateus 28, 19 e 20, não vou ler de novo, mas o texto lá fala assim: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que você tem ordenado. Então, para o batismo, a gente precisa então ensinar a pessoa para que ela não batize sem saber o que ela está fazendo. Ela tem que aceitar Jesus como Salvador. E para ela aceitar, a gente tem que ensinar primeiro. Não é à toa que a gente está tendo esse curso bíblico online aqui todas as noites e você tem nos acompanhado. Então, sobre ensino, essa condição você já passou. Você já está dentro aqui, tá bom? Condição número 1, ensino. Já aprendeu? Mateus 28, 19 e 20 é o texto
Segunda condição. Condição número 2, crer. Te perguntar aí, pode colocar no comentário. Você crê em Deus? Coloca aí, eu creio em Deus. Coloca aí. Você crê? Se não crê, então infelizmente você não pode ser batizado. Mas se você crê em Jesus como seu Salvador, como dono da sua vida, como Senhor da sua vida, você crê nisso? Legal, então já tá ok aqui. Vamos ler então o texto? Marcos 16. Aliás, a gente já leu esse texto, nem precisa ler de novo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, além de ser batizado, antes disso eu tenho que crer. É a segunda condição. Primeira condição, recapitulando, ensino. Segunda condição, crer. Terceira condição, vamos lá? Segunda aqui sobre crer, Marcos 16, já lemos esse texto. Terceira condição, arrependimento. A pessoa precisa estar arrependido de sua vida e dos seus pecados. Está arrependido? Já? Sério? Então você está pronto para o batismo. Olha aí, mais uma condição que você passou legal. Arrependimento. Atos 2:38. Vamos ler isso na Bíblia? Ainda não lemos esse. Atos 2:38, abre aí comigo. Terceira condição, lembrando que a primeira, ensino. Segundo, crer. Terceiro, arrependimento. Atos 2:38, sobre arrependimento. Abre aí comigo. Atos 2:38. Não vai ter na tela, mas eu vou ler para você. A Bíblia nos diz o seguinte, se quiser pode conferir na sua Bíblia também. Atos 2:38, anota aí. Terceira condição, arrependimento. Atos 2:38. A Bíblia diz assim, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, Pedro fala assim, ó, vocês vão ser batizados? Arrependei-vos então. Arrependei-vos e sejam batizados. Então, tem que ter o arrependimento da sua vida, da vida que você tem vivido, que você quer viver uma vida nova, arrependimento dos seus pecados para que você então seja batizado. Ok? Adiante. Quarta condição para o batismo, conversão. Você precisa ter mudado de vida. Mudar de vida que eu estou falando aqui não é a partir de agora você ser santo, totalmente perfeito, sem erro, sem mácula. Não é isso. Quando eu falo de conversão até aqui, pastor, eu vivia na direção para lá. Agora eu quero andar naquela direção de lá. Porque agora eu vou na direção de Jesus, não vou mais para lá, para o mundo. Eu vou na direção de Jesus. Isso é conversão. Na linguagem de motorista, o motorista me entende. Quem dirige, quem pilota a moto, vai entender. Quando a gente tem que fazer conversão, não é assim? Você muda de direção. Está indo numa direção, vai para outra. Isso é conversão. E conversão, nesse caso aqui, é exatamente isso. Se converter, você está indo numa direção do mundo. De repente Jesus fala assim, meu filho, não é por aí não, vai por aqui. Aí você fala, entendi, então vou mudar, eu vou para cá. Então quando você toma a decisão de ser batizado, você está se convertendo. É isso, você está mudando a direção da sua vida. Isso é ser convertido, ok? Vamos ler o texto bíblico então? Mateus 18, verso 3. Volta um pouquinho aí, ó. Sobre a quarta condição, falando de conversão. A pessoa precisa entender que está sendo convertida ou que está mudando a direção da vida dela quando ela é batizada, tá bom? Mateus 18, verso 3, a Bíblia diz assim, e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. Então não entra lá se não se converter, não mudar a direção da vida para o outro lado, para o rumo diferente, para o rumo de Jesus, ok? Quarta condição então. Primeira, alguém lembra? Vamos lá? Primeira, coloca aí. Isso mesmo. Primeiro, vamos voltar aqui só para você não perder e eu também não esquecer e passar vergonha. Vamos lá. Primeira, ensino. Segundo, crer. Terceiro, arrependimento. Quarto, conversão. E por fim, essa pergunta, o que acontece, com uma pessoa após o batismo? Batizou e agora? Acabou, pastor? É o estágio final? É a formatura do cristão? Não. É só uma parte do processo. Depois continua crescendo em Jesus. O que acontece com uma pessoa após seu batismo? Vamos ver na Bíblia? 2 Coríntios 5,17. Anota a pergunta aí. O que acontece com uma pessoa após seu batismo? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. Já encontrei aqui. Posso ler? Posso ler? Vamos lá, então vou ler. Ó. A Bíblia nos diz assim, primeiro texto. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Então, depois do batismo, não para por aí. Você tem que continuar mudando para ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Eis que tudo se fez novo. Já tinha até mencionado esse texto aqui.
Outro texto está em Gálatas 3:27. Passa um pouquinho mais adiante aí, mais para o final da Bíblia. Gálatas, abre aí comigo. Um pouquinho para frente aí, viu, gente? Não passa muito não. Está em 2 Coríntios, logo em seguida está Gálatas. Gálatas, capítulo 3, verso 27. Gálatas 3, 27, a Bíblia nos diz assim. Está aqui ó, na tela, você pode acompanhar também. Diz o seguinte: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, quando a gente é batizado, a gente é revestido de Cristo. A gente está levando o nome de Jesus agora, então tem que mudar mesmo a novidade de vida, como nós lemos no verso anterior. Para a gente fechar, entenda, Jesus Cristo ele não morreu à toa, foi por você. Para que você hoje tomasse uma decisão. Sabe, você chegou aqui, eu acho que muita gente pode ter vindo, passado, saído, mas você ficou. E não ficou à toa. É porque ele te trouxe para que você tomasse uma decisão séria hoje. Seríssima. Jesus Cristo não pode ter morrido à toa. Ele não pode ter pagado todo o preço à toa. Foi por você. E aí, como que você vai retribuir a tanto amor? A tudo que ele fez por você? Até quando você vai continuar rejeitando o chamado de Jesus? Vai continuar negando a esse Jesus? Se ele te amou tanto. Ele te amou tanto e ele não pede nada. Ele só pede uma entrega, uma decisão. E a decisão é essa, ser batizado. Sabe, eu estou falando para algumas pessoas aí que já são batizadas. Você pode até colocar no comentário: eu, graças a Deus, já sou batizado, pastor. Que legal que você já foi batizado. Mas quem sabe eu estou falando para alguém que se afastou da igreja e saiu dos caminhos de Cristo. Essa mensagem é para você. Para você que se afastou da igreja e sabe que precisa voltar, porque Jesus está voltando. Você não quer ficar de fora. Tem que voltar o quanto é tempo. Enquanto é tempo. Depois de amanhã vai ter batismo. Às 7h30. E eu queria que você, que precisa ser rebatizado, voltar para a igreja, coloca agora no comentário assim: pastor, marca o meu rebatismo. Eu estou voltando para a igreja. Coloca aí agora. Esse é um chamado para você. Mas há também um outro chamado especial para você que já é batizado. Amém. Louvado seja Deus que já é batizado. Mas para renovar a vida com Jesus, quem sabe não é para o batismo. Você já é batizado. Mas diga assim: pastor, eu quero renovar a minha vida com Jesus. Coloca aí. Mas também tem um outro grupo. E esse grupo precisa agora olhar para a cruz. Porque sabe, quando a gente olha para a cruz, a gente entende o amor de Jesus por nós. Esse grupo é o grupo que ainda não é batizado. E que precisa tomar essa decisão agora. Olha para a cruz. Você consegue encarar Jesus na cruz e ainda ficar indiferente? Consegue ficar sem tomar decisão nenhuma? Pastor, eu quero tomar uma decisão. Então vamos juntos tomar uma decisão. Primeiro, essa decisão aqui eu quero ler com você e queria que você repetisse comigo. Compreendo ser o batismo. Repete aí. Compreendo ser o batismo um requisito à salvação? Decido hoje ser batizado nas águas como Jesus foi. Você repetiu isso? Você viu que você repetiu? Você disse que quer ser batizado nas águas como Jesus foi. Então coloca aí no comentário: eu quero ser batizado como Jesus foi. Coloca aí. Esse é para você que ainda não é batizado. Coloca aí no comentário: eu quero ser batizado nas águas como Jesus foi. Amém? Amém. Louvado seja Deus pela sua decisão. Espera aí, você ainda não colocou? Eu não estou entendendo. Então quer dizer que no seu caso Jesus teria morrido à toa. Não valeu de nada. Entenda. Jesus pagou o preço para que você tomasse uma decisão. E a sua decisão, o dia da sua decisão chegou. É o seu momento. É a sua entrega. Por isso coloca aí no comentário. Me procura lá depois no Message ou no WhatsApp dizendo: pastor, coloquei no comentário, mas eu também quero ser batizado. Pode marcar, depois de amanhã é o meu batismo também. Amém? Amém. Talvez você ainda tenha alguma dúvida. E aí eu queria que você repetisse comigo isso aqui agora. Vamos ler juntos? Vamos lá, repita comigo. Mesmo já tendo sido batizado por imersão, compreendo agora algumas verdades que antes não conhecia.
baseado no exemplo de Paulo, desejo passar agora por um novo batismo. Amém, amém. Eu estou falando agora é para você que já foi batizado numa outra igreja, por imersão já. Mas hoje você compreendeu, que nem está lá em Atos capítulo 19, do 1 ao 5, você pode anotar e conferir depois. Algumas pessoas não entendiam algumas questões, aí Paulo falou assim, e agora, vocês já entendem? Agora eu entendo essa nova verdade. Então vocês podem ser batizados outra vez, é o rebatismo. Pastor, pode rebatizar, batizar 2 vezes? A Bíblia mostrou que sim. E esse caso é para você, que já foi batizado, mas agora conheceu novas verdades e diz assim, eu quero seguir esse exemplo e eu quero passar por um novo batismo. É o seu desejo? Coloca agora no comentário então, você que achava que não precisava mais e agora está vendo que pode passar por um novo batismo, diz assim, então eu quero passar por esse novo batismo. Coloca aí. Coloca, eu quero passar por um novo batismo, pastor. Mesmo você já tendo batizado numa outra igreja, por imersão, já grande. Coloca aí, eu quero passar por um novo batismo. Amém. Mas também tem um outro grupo, que talvez possa ter entendido assim, pastor, olha, eu me batizei numa outra igreja, eu acredito que meu batismo lá valeu sim, eu não vou ser batizado de novo não. Tudo bem, a gente te respeita e entende lá que o seu batismo sim teve validade, foi batizado por imersão. A Bíblia ensinou dessa forma. E aí, você tem uma outra alternativa, você pode passar por uma profissão de fé, para então confirmar a sua nova fé conforme aquilo que você aprendeu de novo aqui nesse curso. E aí, que tal passar por uma profissão de fé também? Não, pastor, já fui batizado em outra igreja, eu quero só profissão de fé. Pode ser, não tem problema. Então repita comigo, você desse grupo aí, repita assim comigo. Tendo já sido batizado por imersão, sendo leal a tudo que aprendi ao Evangelho, e conhecendo agora a doutrina bíblica, que não conhecia, desejo me unir à Igreja de Cristo através da profissão de fé. Amém, amém. É esse o seu desejo? Então coloca aí no comentário, pastor, eu quero ser rebatizado. Ou pastor, eu quero ser batizado. Pastor, eu quero passar por um novo batismo. Ou então, pastor, eu quero passar pela profissão de fé. Nesse caso aqui da profissão de fé, é só se você não se afastou de Deus. Se você se afastou de Deus e foi batizado no passado, tem que passar por um novo batismo, não tem jeito. Agora, se você manteve fiel, firme ao Senhor, na sua sinceridade na outra igreja, mas agora aprendeu novas verdades, quer se unir à Igreja de Cristo, coloca aí no comentário, pastor, eu quero passar pela profissão de fé. Esse caso é para você, tá bom? Entendemos tudo aqui agora. Eu quero terminar com uma oração por todos aqueles que serão batizados depois de amanhã. Inclusive você, colocou aí no comentário. Você tomou sua decisão já? Colocou no comentário? Amém. Se não colocou ainda, você pode colocar enquanto estiver orando, não tem problema. Em espírito de oração você vai digitando ali. Mas coloque a sua decisão. Não deixe para outro dia o que você deve fazer hoje. Lembra que a gente não sabe que dia que Jesus pode voltar, que dia que ele vai voltar. Pode ser hoje, amanhã, daqui a um mês. Você vai estar preparado para isso? Uma das condições para a salvação é o batismo. Que tal o seu batismo ser segunda-feira? Então, feche seus olhos aí, nós vamos orar. Pai, obrigado por essa aula maravilhosa que tivemos hoje. Foi uma aula fantástica, onde aprendemos demais, mas também foi uma aula para a gente tomar decisões sérias. Alguns para renovar a vida com o Senhor. Outros para voltar para a igreja e ser rebatizado. Outros para ser batizado pela primeira vez. Alguns, ó Deus, vão passar por um novo batismo, porque já foram batizados nas águas e vão passar por um novo batismo. Entenderam isso? Outros ainda, Pai, já foram batizados nas águas e vão passar por uma profissão de fé, mas tomaram a decisão, louvado seja o teu nome. Mas tem alguém ainda relutante, pensando se deve ou não tomar essa decisão? Pai, por favor, não deixe essa pessoa sair daqui hoje dessa live sem tomar a decisão dela. Que ela possa agora colocar no comentário e colocar no coração esse desejo que ela tem de ser batizada também. Toca essa vida e esse coração, fica conosco, nos prepara para a grande festa de depois de amanhã. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Sabe, a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Eu sinto agora que a festa, ainda nem li os comentários, mas eu sinto agora que existe uma festa lá no céu sendo celebrada porque você tomou sua decisão. Louvado seja Deus, parabéns. Eu vou agora ir para os comentários. Vamos ver então quem interagiu conosco aí durante a nossa aula. Ok, deixa eu só aqui, porque às vezes dá uma travada aqui, mas já vamos
Dá um jeitinho aqui. Ok. Agora sim, deixa eu voltar lá em cima para ler os comentários. Foram muitos hoje também. Vocês estão aí com a gente bem ligadinhos. O pessoal foi colocando aí os textos bíblicos, como a gente sempre pede, né? Desde o começo da aula lá. Deixa eu ver quem mais interagiu com a gente aqui. A Eunice, que é minha mãe, batizou no mesmo dia que eu. Disse assim, foi lindo o nosso batismo. Eu tremia toda de tanta emoção. Foi lindo, eu também tremia, mas é de frio. Era um dia frio, né? Aquele dia chuvoso. A Auriane colocou aí, ajudando a gente, né? As condições para o batismo, ensino, né? A Eunice colocou de novo, que é minha mãe, ó, colocou. É muito emocionante também o batismo. Foi muito emocionante também o batismo do Guilherme, celebrado por você. Eu tive o privilégio de batizar meu irmão de sangue. Foi muito legal. A Auriane dizendo, eu creio em Deus sempre. A Isabel também disse, eu creio em Deus. Então a gente tem que crer e ser batizado, são as duas condições, né? A Helenice colocou que uma das condições é crer. A Fátima também diz que eu creio, quem crê e ser batizado será salvo, né? A Auriane colocou a outra condição, arrependimento. A Helenice também complementou aí. A Fátima dizendo, oi pastor João Vitor, Deus te abençoe sempre, boa noite. E aí a Auriane colocou outra coisa aqui, conversão. A Helenice também conversão, que é outra condição para o batismo, né? Deixa eu ver aqui, a Isabel dizendo, o Espírito Santo nos transforma a cada dia. Foi assim que aconteceu comigo quando eu me batizei. A princípio parece que a gente faz tudo errado, depois o Espírito Santo vai transformando, né? É a obra da santificação. Deixa eu ver quem mais aqui. A Priscila sempre faz isso aqui, né? As condições do batismo, ela colocou as 4 aqui elencadas, para você que vier aqui depois pode pegar aqui, ó. As condições do batismo, ensino, crer, arrependimento e conversão. Amém? Amém. A Isabel dizendo, eu quero renovar minha vida com Jesus. A Helenice também diz, eu sinto a temperatura da água até hoje no meu corpo. Isso aí é muito legal, o dia do batismo é marcante demais. A Fátima dizendo aqui, ó, é verdade que Deus está no controle. Pastor João Vitor, eu creio no batismo por imersão, que significa lá no grego, né, baptizo. A Priscila dizendo, eu quero ser batizado nas águas como Jesus foi. Amém, Priscila. A Eunice disse, eu quero renovar minha vida com Deus. A Elisane também colocou amém. A Isabel disse, eu fui a pessoa difícil para aceitar o batismo. Sei lá, alguma coisa me impedia. Depois que eu me batizei foi maravilhoso. Gostaria que isso tivesse acontecido muito antes. A gente fica pensando, não, tem que estar tudo certinho, perfeito, depois eu batizo. Isso nunca vai acontecer. Sem Jesus você nunca vai ficar perfeito ou bom o suficiente para ser batizado. Nunca vai acontecer. Tem gente adiando o batismo até hoje por isso, né? A Juliana colocou amém. A Suelen colocou assim, eu quero ser rebatizada na segunda-feira. Amém, Suelen, louvado seja Deus pela sua decisão. Nos procure daqui a pouquinho no Messenger aqui que a gente conversa direitinho para marcar, tá, Sueli? Te procuro daqui a pouquinho aí, ou você pode mandar uma mensagem aí também, tá? A Elisane colocou amém. A Fátima colocou, fui batizado por imersão, queria fazer profissão de fé, mas lendo um texto de Provérbios, vi que seria melhor passar pelo batismo quando descobri algum comportamento cristão incompleto. A Fátima também disse aqui no finalzinho aqui, vi e troquei para a igreja que fala a verdade completa. Amém. A Riselma disse aqui, boa noite pastor, sou de Itaituba, aprendi muito com a sua aula. Louvado seja Deus, Riselma. Deus te abençoe aí. A Suelen colocou amém. Suelen, procura a gente aqui que a gente vai marcar direitinho. Já temos até aqui para segunda-feira pelo menos umas 4 pessoas que serão batizadas nessa festa. Então, se você também quer ser batizado ou quer ser rebatizado, quer se preparar para esse dia, nos procure no Messenger ou no WhatsApp. A gente vai dar um jeito de conversar, marcar direitinho, te orientar como que a gente vai fazer, tá bom? No mais, amanhã é a última aula. Ah, que pena. Nós vamos amanhã estudar o último tema, nossa 15ª aula. Você não perde por esperar. Amanhã às 8 horas a gente tem esse encontro marcado, tá bom? Esse curso bíblico online que ficou marcado para sempre em nossos corações, onde algumas pessoas tomaram as decisões, muitas pessoas aprenderam mais sobre a Bíblia e muitas pessoas conheceram esse Jesus. Amanhã tem mais, às 8 horas temos esse encontro marcado. Aí eu vi dizendo aqui, na minha casa, o pequeno grupo durou 2 anos. É assim mesmo, tem gente que demora muito. Mas a gente tem que tomar decisão enquanto é tempo, né? Que bom que temos algumas pessoas que já tomaram suas decisões.
já se decidiram e segunda-feira vamos ter essa linda festa. Se você é uma dessas pessoas, nos procure, nós vamos falar e conversar sobre esse detalhe do batismo, mas que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana, uma boa semana para todos vocês, até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.